Pois galerinha, finalmente o último episódio dessa saga tá aí. Foram cada episódios que fazia eu tirar a mão da consciência e botar no pau. Mentira. Mas cada episódio mais absurdo que o outro. Infelizmente a adaptação não foi muito boa, mas vamos logo analisar essa delicinha. Começamos já com um discurso da Cabelo de Chiclete, que diz sobre coexistir com os semi-humanos, e que eles são bons e tals, mas o discurso claramente foi criado apenas para fazer os soldados pararem de lutar e massacrar os cidadãos. E tal plano até que deu certo, pelo visto, até a Cabelo de Chiclete possui mais influência no exército que essa mongoloide, então essa princesa escrota aí, já saca quem é o responsável pelos problemas que ela vem enfrentando. Ela falava enquanto nosso herói está do outro lado da porta escutando tudo, mas que sem educação. Mas reparem que há outros corpos ali, então como que ele matou a galera, e nem mesmo esses dois escutaram algumas armas ou corpos caírem no chão. Mano, olha a cara desse maluco. Parecia eu com meus 10 anos, ouvindo alguns tapas na casa dos meus vizinhos na madrugada. Cara de doente que esse garoto tem. Fiquei com medo agora. Ele já entra no pique com a espada na mão, mas é surpreendido pelo olho de Falcão. Então mais figurantes chegam, aí aquela escrotinha fala pra ele se render. Mas nós já conhece o moleque. Como sempre, ele mete a surra nos figurantes. Então o olho de Falcão analisa as habilidades e percebe que não pode ser encostado pela manopla do infinito, se não vira poeira vermelha. O cara acerta um chute com uma lâmina na mão do nosso herói, mas ele praticamente se cura, e ele sempre irá se curar, mas se ele morrer instantaneamente, ele morre mesmo. Então ao desviar da mão do moleque, o Falcão percebe que ele foi afetado pela magia, que faz as pessoas virarem geleia de morango, derretida no micro-ondas. Aí ele chega na vadia, e dá um socão nela, na maior ignorância mesmo. Finalmente a hora da vingança dele chega, mas obviamente terei que censurar essa jossa, eu sempre esqueço de baixar a versão censurada. Mas enfim, ele chama a Cabelo de Chiclete, que estava vestida de cachorro, e ele diz que se a escrota aguentar até de manhã com a irmã dela, ele deixaria ela ir. Mas como ela não conseguiu, então o castigo dela é ter suas memórias trocadas. Mas de novo eu volto a me perguntar, por que apagar as memórias? É a mesma coisa que matar alguém. Protagonista é muito idiota com tortura. Se fosse eu, torturaria ela com as músicas da Carol Conká na hora de apagar as memórias. Ele diz que o nome dela seria Ellen, e que seria sua irmãzinha perdida no mundo, e também seria uma irmã muito apaixonada pelo seu irmão, ou seja, ela será outro brinquedo do garoto. No outro dia, a espadachim observa a escrotinha perguntando sobre ela ser irmã dele, e olha para os dois muito colados e fica envergonhada. O moleque já levanta e taca um beijo nela, só pra dar uma mansada na garota, mas aí as outras também parecem que querem algo mais, e então as quatro vão pimbar com ele, menos a coitada que novamente fica só na sirigaita. Sinto até pena dela agora. O moleque começa a narrar dizendo o que tava rolando. O rei chamou o herói agiota para capturar o garoto. Então voltando à cidade, nosso pica da restauração fala para as garotas esperarem ele fora da cidade, porque ele tinha coisas a fazer. Ele foi visitar o túmulo do mercador, e deixou umas rosas pra ele, e diz que conseguiu vingar a garota que ele gostava e o vilarejo. Enquanto andava pelas ruas, aqueles figurantes do bar do seu Zé chegaram no moleque e deu um saco cheio de cocaína pra ele. Mentira, eles estavam agradecendo o moleque por terem salvado a bunda deles, mas o nosso herói apenas diz que não salvou realmente eles, mas os cara insistem e então ele pega o saco. Enquanto andava, ele pensava que não salvou eles para receber alguma coisa, mas o sentimento de ser agraciado e admirado por eles não eram tão ruins assim pro nosso garotinho. Vemos que no início desse anime, nós pensamos que ele seria uma máquina impiedosa de morte e destruição, mas parece que ele até se importa com as garotas e que não quer perder elas. Era isso que eu pensei, mas aí ele solta que o medo dele é perder a vontade de se vingar. Então ele não dá a mínima para as garotas, e só quer terminar a vingança dele logo. Aí vemos o pai do Chris agiota, ele entra numa sala onde tá cheio de imagens do nosso protagonista pequeno. Vemos que a tara por garotinhos é enorme. Caralho, pai do Chris, esperava mais de você. E nas cenas finais, mostra nosso herói novamente, com o rosto fudido de zoado, falando umas paradas estranhas. E com isso terminamos essa temporada com chave de bosta. Pois é, esse anime foi tenso de analisar todo. Muitas cenas que eu gostaria de comentar, mas que por causa desse youtuber não pude mostrar. E ainda tomei um strike com o primeiro episódio e tive que remover. Mas em breve farei uma análise novamente do primeiro episódio. Diga nos comentários algum episódio de algum anime que certamente irei analisar de forma totalmente escrachada e zoada. Agradeço a todos que seguiram acompanhando essa saga. Caso você gostou desse vídeo, sinta-se livre para apertar o botão do like e aproveite e se inscreva, caso não seja inscrito. Sem mais delongas, aqui me despeço e até logo.